uma noite fria, né? Mas glória a Deus por todos nós que estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Por favor, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Dá para entender o que eu falo aí no fundo, né? Lucas 18, versículo 7 e 8. Glória a Deus. O tema de hoje, queridos, é fé. E você vai entender a importância desse tema, que é tão básico, né? Ora, se nós buscamos ao Senhor, nós temos fé, né? Essa é a bandeira do cristão, né? É a bandeira do que tem uma religião. Porém, você vai entender a importância real da fé na nossa vida. Olha o que diz Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? De novo, o finzinho desse versículo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos orar, feche os olhos, peça para Deus falar com você. Senhor, fala conosco, meu Pai, porque nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Amém? Graças a Deus. Queridos, essa passagem, esse versículo bíblico, ele nos fala da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, que fará justiça aos que clamam a Ele. Ainda, diz o versículo 7, que pareça tardio, ainda que pareça que Deus não te responde, ainda que pareça que Deus não te ouça, ainda que pareça que Deus não está vendo, todavia, a verdade absoluta bíblica é: Deus fará justiça aos que clamam de dia e de noite. E diz então que muitas vezes, olha o que diz, ainda que pareça tardio. Então quer dizer que muitas vezes para o ser humano, ele vai achar que Deus não o ouve. Ele vai achar que Deus não o vê. Ele vai achar que Deus não está envolvido realmente com a sua causa, com o seu problema. Ainda que pareça tardio, Deus fará justiça aos que clamam a Ele. Então, o clamor, ele deve estar no coração do crente, de dia e de noite. O nosso coração precisa recorrer a Deus. Nós precisamos estar colocando diante de Deus nossas causas, nossas petições, nossas tribulações, nossas inquietações. De dia e de noite você vai colocando, e ainda que a tua mente diga, nada ocorre, Deus não se move, não está sendo ouvida a tua petição, ainda que tudo isso ecoe ao teu redor, todavia, ainda que pareça tardio, Deus te ouvirá, Deus te atenderá. Mas o versículo 8, ele nos fala de um problema real, um problema que estaria na terra
no final dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Nós somos essa geração dos últimos tempos. E eu vou mostrar para você na Bíblia. E a Bíblia fala que no final dos tempos, olha o que diz a parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, ele achará fé na terra? Então, o que está dizendo? Quando Jesus Cristo voltar, como nós estamos nesses tempos, realmente do fim dos tempos, e quando Jesus estiver para voltar, ele vai encontrar ainda fé na terra? Quem é terra? Sou eu e você, não é na terra, no planeta, né? Na terra, no ser humano. Por acaso, antes da vinda dele, ele vai encontrar ainda fé? Por que essa pergunta? E aí você vai entender por que a Bíblia fala isso, que as terras, a terra, o ser humano, nós somos terra, nós viemos do pó, e ao pó nós tornaremos um dia. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, porventura, indaga, né? Haverá fé na terra. Por quê? Mateus 24, 21. Porque o que estará acontecendo na terra é exatamente o que nós estamos vendo hoje em dia. Uma grande aflição. Mateus 24, 21. O que estará ocorrendo na terra é o que está ocorrendo. Grande aflição. Como nunca houve, olha o que diz o versículo. Haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Essa é a realidade da terra antes da volta de Jesus, e é a realidade que nós temos visto em todo o planeta Terra. Grande aflição como nunca houve. Como nunca houve. Se você acompanhar as mídias internacionais, você vai ver episódios, tragédias em todo canto do mundo. Numa aflição, como diz o próprio Lucas 21, que angústia entre as nações. É uma aflição que homens desmaiariam de terror pelas coisas que sobreviriam. Então, essa é a situação do mundo antes da volta de Jesus. E nós precisamos entender isso. Há um tempo, e esse é o tempo de grande aflição na terra, como nunca houve igual. E diz então que nem vai haver outro momento igual. Olha o que diz o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Cientificamente já foi comprovado que as horas estão passando mais rápido, já foi comprovado que o relógio está passando mais rápido, que o tempo está passando mais rápido, que os meses estão passando mais rápido, que os anos estão passando mais rápido. Então, isso já foi comprovado cientificamente. Por quê? Por causa disso que Jesus falou. Se não fossem abreviados esses dias do final dos tempos, ninguém suportaria, ninguém aguentaria, porque é um tempo de aflição sobre a terra inteira, como diz a Bíblia, que a terra geme até que sejam manifestos os filhos de Deus. A terra geme, a criatura geme para a manifestação do reino de Deus, para que Deus estabeleça definitivamente o reino dele sobre os homens. E é interessante, então, nós entendermos a seriedade disso. Tempos de aflição na terra,
tempos realmente de angústia sobre as nações, tempos que são apressados e passam mais rápido, na verdade, porque é para abreviar a dor, é para abreviar o choro, é para abreviar a angústia das pessoas, das vidas, porque senão ninguém suportaria, nem os escolhidos. Por quê? Porque na situação que está no mundo, até o quê? Aqueles que pertencem ao Senhor, eles passarão e se sujeitarão e verão as aflições que estão sobre a terra. Mas hoje, eu quero que você entenda o teu posicionamento nesse mundo. O Senhor, Ele quer que nós entendamos, aquilo que há de ser, será, não tardará. Mas aquilo que é a fé, aquilo que é a certeza do poder de Deus na tua vida, isso não pode se apagar. Por isso que Jesus falou, porventura eu encontrarei ainda fé na terra? Porque quando você vê a situação chegando na sua porta, o que acontece? Muitos desabam da fé. Quando você vê uma situação envolvendo pessoas, conhecidos, situações aparentemente injustas, você pode o quê? Deixar a tua fé se apagar. Mas Deus está falando o contrário disso, que Ele, ainda que pareça tardio, ouvirá o clamor daquele que o invocar de dia e de noite. Ainda que pareça tardio, você deve estar com a tua fé ativa, com a tua lâmpada acesa. Para quê? Para que quando o Senhor Jesus vier, você esteja na fé, você esteja ativo, você esteja vivo, você esteja com a lamparina acesa. Lembra das 10 noivas na Bíblia? 5 deixaram a lâmpada se apagar, mas 5 mantiveram a lâmpada acesa. E a lamparina acesa possibilitou que elas vivessem a salvação. E hoje o Senhor quer que você mantenha. E eu quero te dizer hoje, você pode buscar em toda a terra alguma pregação que lhe fará que o paraíso será colocado aos teus pés, que tudo será perfeito ao seu redor, mas é um engano. A verdade é essa. Aflições estão sobre o mundo, mas você não pode perder a sua fé. As aflições estão sobre o mundo, mas você não pode deixar de acreditar no poder salvador e libertador do teu Deus na tua vida, em nome de Jesus. Porque haverá essa grande aflição no mundo, como nunca houve. Nós precisaremos ter, se nós somos essa igreja do fim dos tempos, se nós precisamos ter fé acima das circunstâncias. A certeza, Senhor, a tua bondade me seguirá. Eu realmente perdi tudo, Senhor. A situação está difícil, mas eu sei que o Senhor vai me restituir. O Senhor vai me abençoar. E o que é que Deus prometeu? O que Ele falou? Deus fará justiça a todos os que clamam de dia e de noite. Ainda que pareça tardio, haverá sim diferença. Quando você mantém a fé no seu coração, o teu modo de lidar com a circunstância difícil é diferente. O teu modo de vencer os problemas será diferente. O teu modo de lidar com as dificuldades será diferente. E a fé fará uma grande diferença na sua vida. Fará um grande milagre na sua vida. Agora Jesus nos perguntou, por acaso, quando eu estiver para voltar, eu acharei a fé na terra? Eu encontrarei a fé na terra? Porque diante de tanta circunstância difícil, muitos têm perdido a sua fé. E eu quero que você hoje guarde essa palavra no fundo do teu coração. Por quê?
porque realmente não há uma promessa para esses dias, uma promessa de um paraíso na terra. Não, queridos, o que a palavra nos diz é que haverá na terra uma grande aflição, mas que nosso coração precisa manter a fé. Precisa você ser como esse pai, como esses filhos, que diante da tempestade da vida, diante da dificuldade da vida, diante daquilo que são as situações contrárias, você consegue cantar e dizer: a tua fidelidade, Senhor, a tua bondade me seguirá, Senhor, tu és fiel em todo o tempo. Isso é você acreditar. E você vai ver que o Senhor Jesus, falando com Tomé, João 8, 46 em diante. Quem era Tomé? Tomé era aquele que precisava ver para crer. E você vai ver que Jesus fala com Tomé, acho que é o versículo, será que eu escrevi? Deixa eu ver o 53. Eu acho que é o 20, na verdade, mas tudo bem. Tomé aparece para Jesus, ele aparece primeiro para os discípulos, e ele fala assim: olha, João 20, eu só acredito se eu ver. E aí então Jesus, ele aparece para Tomé, ele pede, né? Tomé, ele pede para ver Jesus, para ele poder crer. E aí Jesus aparece para Tomé e fala: olha, Tomé, põe a mão aqui do meu lado, comprova se sou eu ou não. Não seja um incrédulo, mas seja um crente. Então nós precisamos ser essas pessoas, o quê? Que não precisam ver para crer. Este pai, ele não viu nada. Ele podia dizer: olha, eu não vi a mão de Deus aqui salvar a minha casa, eu não vi. Mas ele sabia, Deus estava comigo, Deus poupou minha casa, meus filhos, Deus providenciou de alguma forma um milagre. E ainda que eu passei o que eu passei, Deus providenciará o impossível para a minha vida. E eu quero declarar em nome de Jesus, João 20, 29 agora, que Jesus fala: bem-aventurado, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. E eu quero declarar isso na sua vida. A fé é a certeza de coisas que você aguarda, a certeza daquilo que você espera. Então, mesmo sem ver, creia. Creia, porque Deus estará e está conosco nestes últimos dias. Deus está conosco nesta tua tempestade, Deus está com você nessa situação difícil, Deus está com você nesse deserto. Bem-aventurados que não viram, mas creram no coração. Acredite que Deus está com você e tenha fé para adorá-lo, independente da situação. Isso é uma adoração verdadeira, de você erguer a voz, de você exaltar o nome do Senhor. Em João 8, 46, fala, na verdade eu acho que é Mateus, então eu vou já ir direto ao assunto. Um pai, ele tinha o seu filho enfermo. E ele foi até Jesus para que o seu filho fosse curado. E naquele caminho, ele indo até Jesus, então Jesus falou para ele: se você não ver o sinal e o milagre, você não crerá. E no fim, aquele homem aceitou a palavra de Jesus. E Jesus deu a ele uma palavra. E ele creu. E diz que ele chegou na casa dele e houve a cura na casa dele. E naquele momento ele perguntou: que horas que houve essa cura? E foi exatamente na mesma hora em que ele estava com Jesus Cristo. E eu quero dizer para você hoje, ainda que você não veja sinais, ouça a palavra. E a palavra de Deus seja o teu alimento no meio das tempestades e dificuldades da vida.
que a tua fé te faça andar, que a tua fé te faça se locomover e você possa acreditar, Deus mantém o controle absoluto de todas as coisas. Porventura, eu acharei fé na terra quando estiver para voltar, que ele possa achar a fé no meu e no teu coração em nome de Jesus. Ainda que você não veja, ainda que você não toque, ainda que você não sinta, ainda que você não esteja identificando, mas Deus está presente. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Deus está no meio de nós. E eu quero declarar essa bênção na sua casa, essa fé lá na sua família. Você vai adorar independente das circunstâncias. Você vai confiar independente da dificuldade. Independente da luta, você não vai negar o nome do Senhor. Você não vai negar aquilo que é a vontade, o chamado do Senhor. Mas você vai confiar tudo na mão de Deus, porque Ele fará justiça aos que clamam de dia e de noite. Ainda que pareça demorado para você, ainda que pareça que Ele não está ouvindo, ainda que pareça, Ele fará justiça aos que clamam, e você vai clamar, e você vai buscar, e você vai continuar adorando a Ele pelo que Ele é, e Deus se encarregará de cumprir com a parte dEle, porque Ele é fiel para fazer muito mais do que pensamos, pedimos ou desejamos. A Bíblia fala que o que não subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para os que o amam. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, nós estamos debaixo desta fé. Na fé no Filho de Deus, que nos resgatou por um alto preço, que nos redimiu do nosso pecado, que pagou o preço pela nossa vida, pela nossa família, e é poderoso para nos dar o livramento em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero que hoje você saia daqui transbordando de fé. A Bíblia fala que a fé é um dom, e que você possa receber o dom da fé hoje. Mas a Bíblia também fala que a fé, ela pode ser desenvolvida, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que essa palavra, que esse canto dessa família, possa entrar no íntimo da tua alma, e você possa sair daqui exaltando e glorificando o nome do teu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero que você fique em pé no seu lugar, porque nós vamos orar juntos agora. E você vai colocar as situações, mas eu já orei, não muda. Mas eu já orei, não acontece. Porventura, não fará justiça o Senhor aos que clamam? Ele fará. Ainda que pareça tardio, Ele fará. E você não vai desistir de orar, não. E você não vai desistir de buscar em Deus, não. Mas você vai insistir, porque a hora que você menos esperar, os discípulos estavam no templo, todos reunidos. Era um dia normal, como qualquer outro. Havia uma promessa somente. Mas um dia, de repente, veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam. E foi repartido sobre eles línguas como de fogo. E eu quero te dizer, é de repente que Deus age. Confia nele, confia e não perca a fé, porque o mais Ele fará em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora e põe tua vida agora diante do Senhor. Põe agora, se o teu coração está fraco, se o teu coração está frio, se o teu coração está morto, em nome de Jesus, que venha a ressurreição e a vida sobre ti agora. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Oh, a tua fé vai ser renovada nessa noite. A tua esperança vai ser renovada nessa noite. A tua alegria vai ser renovada nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus, o poder de Deus vai renovar a tua força. E você vai poder cantar como esta família. Ah, Senhor, tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, recalamaço de cantaramalás. Independente das tuas lutas, independente das tuas batalhas. Oh, o Senhor está com você. Por onde você passar, o Senhor estará com você para te dar a força, para te dar a vitória, para te dar a resistência necessária. Oh, recalamaço de cantaramalás. Oh, recalamaço de cantaramalás. Vem Espírito Santo sobre o teu povo. Vem Espírito Santo e fortalece os corações. Tua bondade nos sobrevirá, Senhor. Tua bondade nos seguirá, Senhor. Oh, recalamaço de canta. O Senhor é presente nessa casa. O Senhor é presente nesta família. O Senhor é Deus poderoso para ajudar, para consolar, para libertar, para perdoar os pecados. Oh, Senhor Jesus, redime hoje essa casa, tira desse luto, tira dessa dor, tira desse sofrimento, desse choro, dessa angústia, dessa infelicidade, oh, de toda prisão, de todo cárcere, toda depressão, toda doença, seja repreendido e saia dessa casa. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, meu Deus, para que o teu impossível aconteça nessa família. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, age nessa casa, libertando de todo o cativeiro, de toda necessidade, de toda tristeza, de toda doença. Em nome de Jesus eu oro por aqueles que estão enfermos. Eu oro pela Daniela, a pastora Dani. Eu oro em nome de Jesus Cristo pela Hillary. Eu oro e coloco diante de ti o Emerson. Eu oro por saúde, por cura, por recuperação. Eu oro por milagre na vida de cada pessoa. A tua bondade nos seguirá, Senhor. Nós estamos debaixo da tua bênção. Nós estamos debaixo das tuas asas. Nós estamos debaixo do teu poder. O Senhor é poderoso para nos livrar. Sobre a terra, meu Pai, as trevas cobrem o mundo, mas sobre nós vem resplandecendo a luz. Oh, Senhor, para o teu povo se aproxima o dia da salvação. Para o seu povo se aproxima o dia da tua volta. Para o seu povo se aproxima, meu Pai, o dia, meu Pai, da ressurreição. Oh, Deus poderoso, que sobre nós venha a luz, que sobre nós venha a cura, a libertação, o milagre, o impossível. Restaura a força, restaura o ânimo, ainda que o mundo decepcione, ainda que pessoas decepcionem, ainda que tudo falhe, meu Pai, nesse mundo, todavia, o Senhor será a força da nossa salvação. Ativa a fé no teu povo, ativa a força do teu povo, ativa o ânimo do teu povo, Senhor, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor é a nossa luz e nossa salvação. Abençoo cada vida presente, cada pai, cada mãe, cada familiar, irmão, em nome de Jesus, que todos sejam tomados pelo Espírito Santo, que portas de providência se abram, Senhor, aos que estão desempregados nesse mundo de crise, que venha a providência divina, que venha o sustento, que venha a provisão, que venha a multiplicação. Nós entregamos nas tuas mãos os teus servos e declaramos milagres, milagres, ressurreição, é o que tem para nós da parte de Deus. O que tem para nós é a mão de Deus em nome de Jesus. O que tem para a nossa casa é o livramento, é a cura, é o impossível, porque Deus sem demora nos atenderá, nos ouvirá, nos, em nome de Jesus, abençoará. E é nessa fé que nós estamos e seguimos em nome de Jesus. Amém? Graças ao Senhor Jesus, aplauda ao Senhor. Glórias ao nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. E nessa fé, nós também estamos, né? Tanto que
nós precisávamos pagar o IPTU e faltava exatamente um valor. Eu acho que o anjo que Jesus pôs aqui é igual o nosso... É igual o Robinho, o anjo que Jesus mandou para contabilizar a igreja. Porque ele mandou exatamente o valor que faltava para pagar. O IPTU e a luz. Exatamente. Falei, Jesus. Robinho 2, né? É o anjo Robinho, contabiliza até... Então, Senhor, em nome de Jesus, nós temos o contador ainda, essa última semana, que Deus possa usar vocês, abençoar. Nós temos orado pela prosperidade de todos vocês, para que a obra de Deus seja suprida. Para a honra e glória do Senhor, nós pagamos o aluguel, pagamos o IPTU, atrasadinho, mas exatamente como necessitávamos, e o Senhor é Deus de providência. Amém? Deus não desamparará você. Amém? Ele não vai desamparar. Não desampara, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Pegue na sua cadeira esse envelope. Consagre uma oferta ao Senhor. Consagre, não pense, é pouco, não existe pouco. O Senhor multiplica nossas ofertas. Consagre teu dízimo, consagre a tua oferta. Ame a casa de Deus. O Senhor cuidará de ti. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela providência exata, meu Pai, do que nós precisávamos para o IPTU, Senhor, para a luz. Louvado seja o teu nome, Deus eterno. E queremos rogar, Senhor, por tudo aquilo que é a necessidade, Senhor amado, da tua casa. Estamos encerrando um mês, meu Pai, e novo mês, Senhor, já reiniciará. A tua mão poderosa, a tua bondade nos seguirá, Senhor. Nós estamos debaixo desta palavra, e que essa palavra esteja sobre o teu povo, Senhor. Que a tua bondade os assista, que a tua fidelidade os assista, que a tua justiça os assista, que eles possam viver a provisão, a porta aberta, o milagre, o sustento, possam viver, meu Pai, a prosperidade, a riqueza, a honra de terem suas dívidas quitadas. Nós abençoamos, Senhor, cada dízimo e oferta colocado no teu altar, e que se multiplique a 30, a 60 e a 100 por um. Nós abençoamos a todos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Podeis assentar. Quem trouxe o dízimo ou a oferta, traga o gasofilácio. Queridos, domingo nós já vamos fazer o sorteio da ação entre amigos. Amém? Glória a Deus. Bispo? O bispo vai dar o anúncio de amanhã, quarta e quinta. Tua bondade me seguirá. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã é quarta-feira. Nós estamos na campanha do Salmo 91, campanha de oração. Então, guerra se vence orando, né? Então, Deus tem nos dado graça nesses cultos de oração. A gente começa com uma palavra, um louvor e o joelho no chão. Deus assim tem falado muito conosco. Comigo, então, Deus fala coisas assim muito especiais. E eu fico agradecido a Deus porque Ele nos deu esse privilégio de nós estarmos orando. Então, quarta-feira, o culto da oração. Quinta, o nosso culto da vitória. E domingo, o culto de celebração. Tem bazar esse final de semana, não? Não, né? Bom, domingo, que dia que é domingo agora? Então, domingo que vem é ceia do Senhor. Então, esteja conosco. Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que nunca falte paz, alegria, providência, provisão. E que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Vai com Deus. Paz. Irmão, só esqueci de apresentar. O Davi está aqui com a gente. Ele trouxe a mãe dele. Deus abençoe, viu, a senhora? Glória a Deus, viu? Obrigado pela visita.